E vamos começar falando sobre o nosso corpo. A gente vai falar sobre uma doença muito temida, mas na verdade o importante é a gente entender o que é essa doença para a gente fazer a prevenção, né? É o câncer. E com manifestações diferentes, em alguns casos até sem cura, a gente precisa estar bem informado e atento aos sinais que o nosso corpo dá. Isso tudo pode fazer diferença, pode ajudar no diagnóstico precoce, nos tratamentos mais assertivos. E para a gente entender quais são os sinais de alerta para o câncer, quais são os sintomas que exigem atenção e orientação médica, também os cuidados específicos para os homens e as mulheres, eu converso com a oncologista Vivian Koski. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo seu tempo conosco. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Eu agradeço muito esse convite. Primeiro, quero dar boa tarde a todos os que estão nos vendo. E primeiro também eu quero deixar o meu consolo a você e a sua família. A gente está vivendo uma época muito difícil para todos nós, né? Covid, ontem em São Paulo bateu um recorde de mortes. E aí me lembrou começar essa nossa conversa com o texto sobre o tempo, né, de Eclesiastes, né, que fala que há um tempo para tudo, há um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de arrancar, tempo de colher. Eu acho que a gente meditar um pouquinho nessa palavra, porque a humanidade está passando por um sofrimento tão grande e a gente tem visto isso na nossa casa. Então eu quero agradecer essa oportunidade e ajudar vocês com o que vocês quiserem saber para ajudar as pessoas. Muito obrigada, Vivian, muito obrigada. Como Deus é bom, né? Ainda me coloca uma médica tão linda, simpática, que traz esse texto de Eclesiastes que é tão profundo. Eu fico feliz de poder falar até neste momento de pandemia, sobre a prevenção ao câncer, porque a gente sabe que por medo, muita gente nem está se olhando, não está prestando atenção nos sintomas de um possível câncer e algumas outras pessoas pararam seus tratamentos, né, doutora? Sim. E o que eu digo sempre aos meus pacientes e todos que me procuram, também nos meus canais, a gente tem que sentir o corpo. A gente não pode negligenciar os sintomas. Primeiro, vamos conhecer o nosso corpo e senti-lo. Qualquer coisa diferente que você notar no seu corpo, não demore. Por mais que exista a pandemia, nós sabemos que a gente está vivendo sim uma pandemia, mas se a gente negligenciar algum sintoma, a gente pode ter uma doença grave e, se não diagnosticada inicialmente, ela pode levar à morte. Então, aqui a gente está falando de vida, aqui a gente está falando de quanto é importante observar o corpo para um diagnóstico precoce, porque isso pode salvar a sua vida. E o que a gente tem visto, infelizmente, nessa pandemia, tem até um site, chama Radar do Câncer, radardocancer.gov, que fala pra gente que, comparando, né, o ano passado, 2019 com 2020, os diagnósticos infelizmente caíram. O número de biópsias diminuíram, o número de Papa Nicolau diminuíram, o número de mamografias, e a gente tem pego, infelizmente, casos cada vez mais avançados no consultório. Então é importante, ouça o seu corpo, sinta o seu corpo. Perfeito. Como o número desses exames diagnósticos caiu bastante, eu queria te perguntar se um câncer ele pode ser desenvolvido num prazo curto, como a gente imagina, que seja um ano. Alguns sim, Cláudia. Alguns mais agressivos. Vou dar alguns exemplos aqui. Mama, a gente tem o câncer de mama triplo negativo, que é um dos mais agressivos, então ele pode se desenvolver sim, em pouco tempo. A gente tem também o câncer de pâncreas, que é um câncer agressivo, que pode se desenvolver em pouco tempo. Tumores de pulmão, principalmente aí as pequenas células de pulmão. Aqui eu estou falando alguns termos técnicos, porque o câncer, por exemplo, o câncer de mama, ele não é igual, existem vários subtipos. Por isso que existem alguns mais agressivos que outros, mas é possível sim que no decorrer de um ano o câncer se apresente. Ok, eu vou te pedir 2 minutinhos e quero voltar para a gente conversar sobre esses exames que podem apontar aí uma possibilidade de um câncer, o que é que a gente precisa prestar atenção e quais são os exames que a gente tem que incluir e agora a gente não pode mais procrastinar, né? Quem ficou aí o ano passado sem fazer exame que precisa fazer, tá bom? Então eu volto já já, doutora, me dá 2 minutinhos.
Perfeito. Obrigada. Vamos voltar aqui com a doutora Vivian Koski. A gente agora vai entender quais são esses exames que a gente deve incluir. Doutora, vamos lá. São diferentes para os homens e mulheres, né? São sim, Cláudia. Ó, eu vou falar primeiro das mulheres, tá? Tá, joia. Então, a gente tem estatísticas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que vão mostrar pra gente, a cada ano, né, quais serão os cânceres mais comuns. Então, na mulher, a gente tem o câncer de mama em primeiro lugar, o câncer de cólon e reto em segundo lugar e o câncer de colo de útero em terceiro lugar. E o câncer de mama, hoje, no mundo, na última análise que a gente teve, ele é o câncer mais comum no mundo. Ele superou o câncer de pulmão, que era anteriormente o mais comum. E o que a gente precisa fazer para prevenir o câncer de mama? Porque eu costumo explicar que prevenção é uma coisa, diagnóstico precoce é outra. O que é a prevenção? Prevenção, gente, é o estilo de vida. Fazer atividades físicas, ter uma alimentação saudável, né? Combater a obesidade, não fumar, ter um estado mental anti-câncer, que eu brinco muito, né? O que é estado mental anti-câncer? Combater o estresse. A gente vive num mundo muito agitado, com muitas preocupações, e isso nos leva a alterações endócrinas que vão abaixar a nossa imunidade, vão favorecer aí o surgimento do câncer. Então eu digo que a prevenção começa muito antes da mamografia. A mamografia é só o diagnóstico precoce. Então vamos nos preocupar com o nosso estilo de vida, com a nossa mente, com o que entra pela nossa boca, com a nossa alimentação. Eu acho que esse é o primeiro passo. Antes do surgimento do câncer. A gente sabe que 90% dos cânceres de mama estão relacionados aos hábitos de vida e 10% a fatores genéticos. Mas aí tá bom, então prevenção é isso. E diagnóstico precoce, a gente faz exames. Quais exames que a gente tem que fazer para diagnosticar o câncer de mama e quando? O principal exame é a mamografia, que deve ser iniciada com 40 anos de idade, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Porém, naquelas mulheres, por exemplo, que têm fator de risco na família, que já tiveram parentes com câncer de mama ou com câncer de ovário, este exame deve começar com 35 anos. E apesar disso da idade, a qualquer momento que a mulher tenha sintomas de nódulos, algo estranho na mama, ela deve ser encaminhada para um mastologista para fazer o exame, independente da idade. Tá, ok. Eu te perguntei, né, do tempo que de repente a pessoa pode desenvolver um câncer, e eu sei que o número foi muito grande de mulheres que não foram fazer a mamografia no ano passado. E de repente a gente já tá aí no final de março e talvez as pessoas também não tenham se tocado ainda que é tempo de fazer, né? Nesse período muita coisa pode acontecer em relação ao câncer de mama? Pode sim, Cláudia. A gente vê muitas pacientes, por exemplo, que na mamografia do ano passado não tinham nada e que a gente vê um ano depois ou 6 meses depois o nódulo na mamografia. Sim, pode mudar sim. Ok. Além do câncer de mama, tem outros exames? Eu costumo fazer, quando eu faço exame de sangue, uns marcadores tumorais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse exame. Esse exame é um preventivo? O que ele mostra? Não é, Cláudia. E assim, é uma, entre aspas, uma briga que a gente tem com os não oncologistas, porque esses exames não devem ser pedidos para rastreamento de câncer, não tem nenhuma indicação. Por quê? Esses marcadores tumorais são substâncias produzidas pelo tumor, mas não só pelo tumor. São substâncias produzidas por células inflamatórias. Então, eles podem aumentar tanto em condições benignas quanto em condições malignas. Aí, aqui eu vou te dar um exemplo de uma paciente grávida, que, aliás, no pós-parto que eu atendi, ela estava com CA199 alto, que é um marcador de câncer de pâncreas, só que ela tinha uma gastrite e ela estava emagrecendo. Então, ela me procurou desesperada, achando que tinha um câncer, porque tinha um marcador elevado. Só que não, ela tinha uma gastrite. Então, solicitar marcadores tumorais não é adequado para diagnóstico de câncer. Eles são adequados somente para quem já tem o diagnóstico, para a gente acompanhar este paciente. Então, assim, um recado que eu vou dar aqui para os médicos não oncologistas: não solicitem exames marcadores tumorais para rastrear câncer, porque esse não é o método correto. Perfeito. Então, vamos esquecer os marcadores tumorais. Além dos exames preventivos de câncer de mama, para as mulheres, a gente tem outros importantes? Sim.
Vamos falar agora do câncer de cólon, que é a segunda causa, né, de morte nas mulheres, câncer de cólon. O que a gente tem que fazer no câncer de cólon? Então, mesma coisa de mama, prevenção. Primeira coisa é prevenção. Então, a gente sabe que a atividade física vai prevenir câncer de cólon, a gente sabe que a alimentação baseada em leguminosas, em vegetais, pobre em carnes, em produtos processados vai proteger. Então, estilo de vida, muito importante. Exames, o que a gente tem que fazer de exame? O principal exame é a colonoscopia. Ela deve começar aqui pela nossa sociedade depois de 50 anos. Nos Estados Unidos eles recomendam já a partir dos 45. É feita, recomendada inicialmente a cada 10 anos e hoje a gente tem outros exames. Além da colonoscopia tradicional, a gente tem uma colonoscopia diferente, que é a colonoscopia virtual, que ela faz como se fosse uma tomografia, mas enche o intestino do paciente de gás e ela consegue ver em 4D a anatomia do intestino por dentro. É um outro tipo de exame mais avançado que a gente tem, mas o principal exame então é a colonoscopia. Vamos marcar 50 anos aqui a recomendação brasileira, mas quem tem fator de risco deve começar antes. O que é fator de risco? Quem tem história de câncer de intestino em um ou mais parentes na família deve começar a fazer a colonoscopia 10 anos antes do primeiro caso da família. Então, isso é importante. De acordo com o fator de risco, a pessoa pode começar antes. Quem tem, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, deve começar a fazer a colonoscopia 10 anos após o diagnóstico dessa doença inflamatória, independente da idade. Então, existem algumas recomendações específicas de acordo com o grau de risco da pessoa. Joia. Doutora, tem uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter. Já que a gente não vai fazer o marcador tumoral para saber se tem algum outro tipo de câncer. A mamografia é para o câncer de mama, a colonoscopia é para o câncer de cólon. E os outros? Câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer de garganta. Como é que vocês, médicos, descobrem? E se existe uma forma de descobrir o mais cedo possível para conseguir um bom tratamento? Me responde daqui a 2 minutinhos, tá bom? Tá bom. Essa é uma curiosidade que eu tenho há tempos. Vamos tentar entender agora, né? Vamos lá, continua aqui com a doutora Vivian Koski. Doutora, e aí, hein? Como é que a gente descobre se tem ou está desenvolvendo um câncer em algum lugar do corpo? Olha, essa pergunta vale $1 milhão, né? Porque nem para a gente não tem screening, que a gente fala, rastreamento para todos os tipos de câncer. A gente tem screening, por exemplo, para câncer de próstata, cólon, câncer de intestino, câncer de mama. Não existe um screening, né, que é o rastreamento para câncer de pâncreas, por exemplo. E como é que a gente faz? Sintomas é muito importante. Então, ouvir o seu corpo, sentir o seu corpo, check-up oncológico, um check-up não oncológico, um check-up de prevenção oncológica, onde sim, a gente como médico especialista vai pedir alguns exames que seriam necessários a todas as pessoas uma vez por ano, dentre os quais a gente poderia fazer raio-x de tórax, ou tomografia de baixa dose, ultrassom de abdômen ou ressonância. Então, alguns exames que a gente pode identificar esse tumor precocemente. Existem casos, por exemplo, de famílias que têm muitos casos de câncer, exemplo, câncer de pâncreas, onde a gente faz também uma avaliação genética da família. Então, é importante, se você tem uma história, a história de muitos entes da sua família com câncer, procure um oncologista ou um geneticista para fazer o diagnóstico se aquilo é genético ou não, porque sabendo se você tem uma mutação genética ou não, e a gente sabe que quem tem essa mutação tem um risco muito maior de desenvolver um câncer, a gente vai fazer exames específicos preventivos. Então, sim, a gente tem protocolos de prevenção hoje para pacientes que apresentam mutações familiares. E aí, o objetivo desses exames é fazer o diagnóstico precoce. Então, se você tem casos de ovário, de pâncreas, a gente tem protocolos específicos de exames que podem fazer o diagnóstico precoce. Mas não existe um exame específico, por exemplo, câncer de garganta, que você me perguntou, que vai diagnosticar precocemente. Não tem essa recomendação. O que a gente orienta? A gente sabe que o câncer de garganta está muito ligado ao tabagismo, ao etilismo. Então, a gente elenca os fatores de risco daquela pessoa, se ela fuma, se ela bebe. E aí a gente vai ver sintomas. Se ela começa com rouquidão,
qualquer elevação na região cervical, o ideal é fazer o diagnóstico precoce, mas infelizmente não existe ainda exames de prevenção para todos, de diagnóstico precoce definidos para todas as patologias. Ok, então a gente tem que realmente ficar bem atento e eu achei boa essa ideia da gente fazer um check-up oncológico uma vez por ano. Sim. A gente não falou do câncer de pele, eu sei que a incidência de câncer de pele é muito grande também, infelizmente, né, doutora? Sim, a gente tem 2 tipos de câncer de pele, só pra gente, tem o câncer de pele melanoma e o não melanoma. O câncer de pele, no geral, o não melanoma, que é o menos agressivo, que é o que mais comum dá na face, ele é o mais comum no mundo, só que ele é pouco agressivo, né? Ele é curável. Já o câncer de pele melanoma é um tumor agressivo com grande potencial de causar metástases. Então, a gente tem que ficar atento, sim, aos sinais da nossa pele, descamações, pintas que surgem e, de repente, não cicatrizam, pintas que mudam de cor, que às vezes dá uma coceira, aumentam de tamanho. Aí, o que o oncologista e o dermatologista vão querer saber? Se tem risco para melanoma. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar com a lupinha, que é o dermatoscópio, que parece uma lupinha mesmo, vai olhar a pinta, e caso tenha qualquer dúvida, fazer uma biópsia, retirar aquela pinta. Então, fiquem atentos também a alterações, manchas na pele, pintas na pele que você não tinha, que mudam de cor, ou descamam, ou sangram. Peça para alguém também olhar as suas costas, olhar. E o ideal seria que todas aquelas pessoas que tiveram familiares com melanoma, que façam essa avaliação no dermatologista uma vez por ano, porque aí o dermatologista vai avaliar toda a extensão da pele do paciente. Perfeito. A gente já falou tanto e a produção está falando que já acabou o tempo, mas eu ainda queria te fazer duas perguntas. Uma dos homens, o exame de próstata, é esse o exame que eles têm que fazer? Nos homens, o câncer mais comum é próstata, o segundo mais comum é cólon e o terceiro mais comum é pulmão. Os homens têm que começar a fazer o PSA, que é um exame de sangue chamado PSA, e avaliação com o urologista a partir dos 45 anos de idade. A gente sabe que homens da raça negra têm mais chance de desenvolver o câncer de próstata, então ficar de olho. Mas assim, a recomendação para homens a partir dos 45 anos de idade, PSA e consulta com o urologista. Tá, joia. E pra gente terminar o nosso bate-papo tão maravilhoso, eu queria te perguntar assim, agora, fingindo que não tem ninguém assistindo, só eu e você, tudo bem de ir no hospital num momento como esse, fazer esses exames preventivos? Tudo bem se necessário, né? Tudo bem se você tem, está na data de fazer a sua mamografia anual, vá. Porque se você tiver um câncer, você perde a sua chance de cura, né? A chance de cura pode estar ali. Então, tudo bem se necessário. E os hospitais, eles estão com fluxos bem diferentes para pacientes COVID e pacientes sem COVID. A gente tem que ter a nossa responsabilidade pessoal também, né? Se a gente teve contato com pacientes com COVID, ou se a gente está, gente, por favor, não procurem nenhum serviço de saúde sem necessidade nos 14 dias depois do diagnóstico, porque a gente tem que proteger as pessoas. Mas sim, se você tem qualquer sintoma de câncer, sangramento nas fezes, que pode ser sinal de câncer, perda de peso, dor abdominal inexplicada, nódulo na mama, não deixe de fazer os seus exames. E os seus exames de rotina, se você já está atrasado com os seus exames de rotina, faça também. Se você está dentro do seu prazo, agora não é hora de fazer exame, mas se você está atrasado nos seus exames, procure, porque se você tiver um câncer inicial, você tem chance de ficar curado. Se for um câncer avançado, a chance de cura é muito menor. Muito obrigada, doutora Vivian. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada pelas palavras e por tudo que você nos ensinou. Uma ótima tarde e até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Gratidão. Olha, Instagram da doutora Vivian é DRA Vivian Koski, com K, tá? Tá aparecendo aí, DRA Vivian Koski, segue lá. Ela tem um canal no YouTube também, que é o DRA Vivian Koski Oncologia. E o telefone de contato, para você até marcar, tem telemedicina hoje, né, gente? É o 11 9 70 52 64 73. Até a próxima, tchau!